O que é um signo? De onde vêm os signos do zodíaco? Temos que inverter ou não temos que inverter os signos aqui no Hemisfério Sul? Então, desse assunto a gente vai falar hoje, reagindo a um vídeo de uma astróloga excelente, uma astróloga muito importante aqui no Brasil, que é a Cláudia Lisboa. A gente gosta muito do trabalho dela, a gente aprende muito com os vídeos dela. Ela trata desse assunto no vídeo, mas a gente discorda dela. Vamos ver o que ela nos tem a dizer e fazer um pequeno diálogo, um pequeno debate com ela. Hoje, atendendo a pedidos, vou falar um pouco sobre como surgiram os signos e a relação deles com as estações. Bom, a astrologia, ela surge, assim, se eu for pensar, eu acho que é a primeira vez que o ser humano olha para o céu pela primeira vez. E ali ele começa a ver que existem movimentos, o Sol que nasce e morre, a Lua que tem um ciclo mais longo, mas que mesmo assim dá para ver ela crescer, dá para ver ela minguar, e ele começa a fazer a relação desses movimentos com a natureza. Então, a astrologia serviu logo lá no início, o estudo dos astros, o conhecimento dos astros serviu para, por exemplo, para agricultura, para pesca, para sobrevivência humana, para conhecer quando que haveria condições de ter bom alimento, enfim. Então, era uma relação da natureza com o cosmos. Um ponto, então, super importante, que a Cláudia traz aqui para a gente, é o surgimento da astrologia. A astrologia nasce quando o ser humano começa a olhar para os ciclos astronômicos, para a regularidade dos ciclos astronômicos, para entender melhor o que acontece na Terra, fora do ser humano e dentro do ser humano. Esse é um dos pontos mais relevantes que a gente sempre traz nas nossas aulas, nos nossos cursos. A astrologia, ela fala de uma conexão entre os ciclos celestes e o que acontece aqui na Terra. É exatamente isso que ela fala, né? Assim, a astrologia surge ali e ela dá conta, ela dá conta disso, desses fenômenos celestes e como que isso afeta a vida do ser humano. Então, a partir das regularidades que a gente percebe nos fenômenos celestes, como que isso afeta a nossa vida, a gente consegue prever e se adaptar a essa realidade que é cíclica, né? Ela dá uma explicação maravilhosa aí do como é que surge a astrologia em poucos segundos. E isso foi se desenvolvendo até ele tornar a astrologia uma questão da relação com o humano, mas isso foi bem mais tarde, a gente já chega lá em outros primórdios. Agora, a questão dos signos, né? Como é que surge a ideia dos signos? Acho que a primeira relação com a coisa da natureza foi o conhecimento, além do dia e da noite, dos movimentos, da rotação, que eles não entendiam nem como rotação, mas o movimento que dava o dia e a noite, eram das estações. Então, havia um período do ano, eles não entendiam nem como ano, mas um período que era gelado, que era frio, enfim, que era meio estação, que era no caso da primavera e do outono, tinha o período do calor. Então eles começaram a ver que havia 4 momentos durante o ano em que os movimentos ficavam muito claros, as diferenças ficavam muito claras. E aí nós temos a consciência e a percepção de que o dia não é igual à noite na maioria dos dias do ano, e tem 2 dias do ano em que o dia é igual à noite. Esses 2 dias em que o dia não é igual à noite equivalem aos equinócios, o equinócio da primavera e o equinócio do outono. Bom, a astrologia ela surgiu no hemisfério norte, e aí vem a dúvida de todo mundo. Então, os signos são baseados em um fato astronômico. Qual que é esse fato astronômico? As estações. Foi visto, observando a regularidade dos movimentos celestes, que em alguns momentos do ano o Sol ficava mais alto e mais baixo. O dia durava mais ou menos, e tinha momentos importantes, né? São os 4 signos trópicos, nos quais o movimento mudava, né? Aí, a duração do dia empatava a duração da noite, crescendo. A duração do dia empatava a duração da noite, decrescendo. O dia alcançava a máxima duração e a noite alcançava a máxima duração. Então, são os 4 signos trópicos. E ela está fazendo algo com o qual a gente concorda muito, que é basear os signos a partir de um fato astronômico muito claro. Uma coisa super interessante sobre isso que ela está falando é pensar nisso, assim, né? O primeiro ciclo, além do ciclo do dia e da noite, que foi super importante para o desenvolvimento humano, foi o ciclo das estações, né? A gente se comporta de formas diferentes nas estações diferentes. E as estações diferentes, elas propiciam coisas diferentes para a experiência humana. Então, cada estação, ela tem tanto uma realidade externa, que é super importante, quanto uma realidade interior,
que é super importante, a diferença entre as estações, né? Nas diferentes estações. Ela surge com a observação dos humanos de que a entrada da primavera se dá em determinado momento, que é, para eles, a entrada da primavera se dá em torno do dia 20 de março, que a gente hoje tem como dia 20 de março, em torno de, né? Então, é chamado o dia igual à noite, equinócio, e aí nós temos a primavera no norte. E a partir dali, então, se constrói o chamado zodíaco, né? A divisão em 4, né, são os signos cardinais, começa com Áries, no equinócio da primavera, Câncer, no solstício de verão, Libra, no equinócio de setembro, e Capricórnio, no solstício de inverno, que nós temos no solstício de dezembro. É interessante isso que ela fala, né? Porque ela determina, né? Ela está fazendo explicando para a gente de onde vêm os signos. De onde vêm os signos? Das estações, das mudanças que acontecem nas estações. Então, o começo da primavera se relaciona com o signo de Áries, porque aquele momento do ano tem uma determinada característica. E a gente chama aquele determinado momento do ano de Áries. Então, o outro momento do ano a gente chama de Libra. Né? Tem uma outra característica, a gente chama de Libra. Então, ela está falando exatamente do fundamento, né? De onde vem o signo. Ela vem de um fato astronômico, de uma experiência sensível do ser humano a partir desse fato astronômico. Né? Então, a mudança que acontece no mundo e a mudança que acontece no ser humano por essa mudança no mundo determina isso que a gente chama de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer. Então, nós temos, a partir dali, 4 pontos fundamentais, que são os signos cardinais, e depois uma subdivisão em 12, porque havia 3 meses para cada estação. Então, nós vamos ter 12 signos, vamos dizer, originários desses 4 primordiais, que é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Bom, então está tudo certo. Perfeito, né? Tudo certo. Um fato astronômico, que é o ciclo das estações, e isso vai determinar diferente altura do Sol ao longo do ano, o Sol vai estar em uma posição específica no caminho anual dele. Esses são os signos. Temos até uma live, né, um vídeo completo, onde a gente vai se debruçar muito mais sobre o entendimento de signo a partir de fato astronômico. Então, o signo é baseado num fato astronômico que se origina nas estações. O equinócio de março é o início do nosso ano, a gente começa o ano no equinócio de março, e aí o que acontece? A gente é do hemisfério sul, né? Então é tudo oposto. Enquanto para eles é primavera, para a gente é outono. Quando é verão lá, é inverno aqui. E aí surge a dúvida de todos nós, foi minha dúvida também quando eu comecei essa astrologia, mas o que acontece para a gente? Muda tudo? Não. Na verdade, nós estamos com um sistema simbólico, né? O ser humano fez uma correspondência entre esses movimentos, observando que o Sol subia no horizonte durante o ano, no horizonte celeste, a partir do equinócio de março, e aí então foi definido que ali começava a contagem do zodíaco, começava em Áries. Isso é universal, isso não muda para quem está no hemisfério sul. É como se a gente pudesse sair de dentro da nossa própria individualidade do planeta e ver por fora, né, esses movimentos do Sol atravessando o horizonte, chegando no seu ponto mais alto, descendo, vindo lá para baixo, vindo novamente para o equinócio de março, e a gente diz, Áries começa em março, para todo o planeta. Não há diferença. Nós vamos constituindo um sistema simbólico que representa uma força e que nós estamos conectados com aquela representação. Por quê? Eu já não concordo. Por quê? Por que aqui não pode mudar? Por que a interpretação simbólica que eu faço aqui no hemisfério sul tem que ser baseada num fato astronômico do hemisfério norte? Seria muito mais fácil e até lógico inverter os signos? Se Áries é o primeiro signo da primavera, se o ano astrológico começa no equinócio de primavera, não pode começar aqui em setembro, no nosso equinócio de primavera? Seria uma forma de decolonizar a astrologia, dar legitimidade ao fato astronômico que a gente vivencia aqui no hemisfério sul? E, claro, vai ter coisas que vão mudar. Os signos vão ter que ser invertidos. Vão ter coisas que não vão mudar. As casas, por exemplo, não mudam. Mas aí fica a grande questão. Por que não? Isso é uma grande questão, né? Todo astrólogo que aprofunda no estudo da astrologia chega nessa questão.
E a resposta que eu costumo ouvir de muitos astrólogos é essa, que ela deu. Foi definido que o Áries, o início de Áries, é em março. Mas foi definido pelo quê? Por quem? Foi definido por um fato astronômico que determina a estação do começo da primavera. Essa é a definição. É isso que define Áries em março, no hemisfério norte. Assim, eu não consigo entender essa universalização que é feita, entende? Eu não consigo entender por que é universalizado, por que tem que ser igual no mundo inteiro. Se o fenômeno, se o fato, ele é o contrário num hemisfério e no outro. Então, por que é universal o começo de Áries ser em março, se o fato astronômico, se o fenômeno sensível, ele é contrário? Ele não é em março, é em setembro, aqui no hemisfério sul. Então, eu não entendo o porquê, de onde vem essa universalização e quem definiu isso. Essa é que é a minha grande questão. Assim, é um argumento que não consegue me convencer. Então, assim, até eu ter um argumento mais forte do que aquele que me convence, eu vou continuar invertendo signos, porque eu acho que faz mais sentido. Eu muitas vezes penso, aí vamos pegar um grego antigo, um egípcio antigo, vamos colocar ele na máquina do tempo, trazer ele para cá, sem dizer que a gente está no hemisfério sul. Ele vai ver muitas coisas diferentes. Ele vai ver o Sol nascendo e se pondo em lugares que para ele são complicados. Ele vai começar a estudar dia após dia, ano após ano, astrologia. E eu acho que ele vai chegar à conclusão de que Áries é o começo da primavera. Ele vai partir do fundamento que ele tem e aplicá-lo aqui. E aí vai chegar alguém que vai dizer, não, mas Áries é o começo da primavera do outro hemisfério. Ele fala, mas por quê? Por que eu tenho que me basar em algo que para mim não é material, que para mim não é um fato astronômico? Então, a gente, né, quis trazer esse pequeno react, né, esse comentário ao vídeo da Cláudia. Ela fala muitas coisas que eu tenho concordância plena. Ela, inclusive, eu já assisti vários vídeos, palestras dela. Ela tem conceitos maravilhosos, como o próprio conceito de luz e sombra, que dá nome ao projeto dela, que é muito interessante, até para entender como que a polaridade de signos opostos tem muito a ver, é uma relação muito próxima. Então, Áries e Libra são dois signos de luz e sombra. Um signo que tudo que um tem, o outro tem ao contrário. E tudo que Áries tem de explosão, de força primaveril, Libra tem o contrário, que é interiorização, decrescimento outonal. Só que a minha questão, né, a minha questão com o argumento dela é que não me convenceu, igual o Maurício. Para mim, faz ainda mais sentido inverter os signos aqui no Brasil e dizer que Áries continua sendo o primeiro signo da primavera. Eu só vou adaptar ele ao fato astronômico que eu vejo aqui, que é a primavera sem setembro. Inclusive, só para fechar, setembro, outubro, o nome dos meses são baseados no calendário gregoriano, que é um calendário feito lá em 1600, reformando o calendário juliano, que é um calendário romano. Mas teve muita astrologia antes disso. Antes de ter um calendário juliano, lá na época da Roma Antiga, eles faziam astrologia se baseando apenas no fato astronômico. Então, para eles, nem fazia sentido dizer que Áries era em março. Áries era no começo da primavera. E assim, para finalizar, a astrologia é um sistema simbólico. Né? Ele é um sistema simbólico, mas ele é uma forma de conexão do ser humano com a natureza. Então, assim, um grego antigo, até um romano antigo, os povos antigos, de maneira geral, eles tinham um pensamento analógico muito vivo dentro deles. Então, quando eles olhavam para um fenômeno, fosse ele terrestre ou celeste, eles enxergavam uma analogia daquilo que aquele fenômeno continha com a vida deles, com o que eles estavam vivendo, com o que eles estavam passando. Então, eles interpretavam os fenômenos externos de uma maneira analógica com o que eles estavam vivendo internamente. Então, assim,
você falar que a astrologia é uma linguagem simbólica e desconectar ela da experiência que você está tendo externamente, você corta você corta o ser humano da relação dele com o mundo, né? Então, assim, a astrologia que está conectada com o que ela vê externamente, com o que ela vive internamente, é uma astrologia de conexão do ser humano com o cosmos. Quando você usa a astrologia como uma linguagem simbólica, ela perde a conexão do microcosmo com o macrocosmo. Então, eu acho que o grande perigo, assim, a grande questão de se usar a astrologia simplesmente como uma linguagem simbólica é isso, é perder o aqui e agora. Qual que é o fenômeno aqui e agora? Como que ele se relaciona comigo? É isso. A astrologia está nesse lugar, né? Eu acho que esse é o lugar de força da astrologia. Então é isso. A Cláudia Lisboa é uma astróloga assim, incrível, super experiente, tem anos de prática, né? Quem somos nós? Estamos chegando aqui agora, reagindo a um vídeo dela. Eu aprendi muita coisa com os vídeos dela, eu sempre aprendo. Então, assim, é uma astróloga que eu respeito muito. Agora, nesse ponto, eu entendo que tem muitos astrólogos que trabalham dessa forma há muitos anos, tem um trabalho maravilhoso, mas nesse ponto eu não fui convencido. Então eu vou continuar trabalhando de uma forma diferente, nesse ponto. Até que me convençam do contrário. Eu quero saber um argumento não dogmático, não tautológico, que consiga me convencer do porquê não inverter os signos. E lembrando que tem também muitos astrólogos que sustentam a inversão. Na Europa tem muitos, no Brasil também tem muitos, eu já tive contato com vários, né? O Giuseppe Bezza, o Giofalise, mas tem muitos outros que também sustentam essa teoria. Então não foram o Fábio Maurício que inventaram, né? Podem procurar a Associação Celetera na Itália, o próprio site deles tem artigos específicos sobre esse assunto e vai lá procurar nossas lives, nossos vídeos, que a gente trata bastante desse argumento. O primeiro astrólogo aqui no Brasil que levantou essa voz dessa forma, que a gente tem notícia, foi o Ivan Mir, que apresentou para a gente, que foi o Panicha. Então, tem livros do Panicha que trazem essa abordagem também. E ele é um astrólogo bem mais antigo do que a gente. Mas essas vozes que trabalham isso no Hemisfério Sul, elas parecem que elas acabam se desaparecendo frente a uma grande forma de fazer astrologia sem a inversão. Então, o que a gente sempre fala, né, e que esse vídeo foi muito bom reagir a ele para levantar esse assunto, abrir a discussão, abrir o porquê, porque sim, porque não, entende? Para entender o que a gente está fazendo quando a gente faz astrologia, ou qualquer coisa na vida.